paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, disse-lhe Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo com seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o tema dessa palavra é: o que nós temos para dar. Nós vemos aqui no texto que acabamos de ler que Pedro e João, eles estavam constantemente na oração. Pedro e João, eles estavam constantemente no templo. E aí a Bíblia nos mostra que havia um homem coxo, havia um homem doente, havia um homem paralítico. E esse homem doente, coxo, paralítico, ele era colocado todos os dias à porta do templo. E para quê? Para pedir esmola. Aquele homem ficava ali pedindo esmola, aquele homem ficava ali mendigando. Algumas pessoas o ajudavam, algumas pessoas não o ajudavam, mas todos os dias ele era posto na porta do templo. A Bíblia nos mostra e deixa muito claro que ele não era colocado dentro do templo, mas ele era colocado na porta do templo. E aí a Bíblia fala que em determinado momento, Pedro e João estão passando, e aquele coxo olha para eles e fala: Eu quero algo, me dê algo, me dê uma esmola. E a Bíblia fala que Pedro, junto com João, olha para aquele homem e fala assim: olha para nós. E aí Pedro, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala: Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus. A Bíblia fala que Pedro estende a mão, pega na mão daquele coxo, o coxo fica de pé, o coxo começa a dar glória a Deus, o coxo entra no templo e o coxo começa a louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí o Senhor quer falar conosco nessa manhã a respeito de algumas lições que nós podemos aprender com esse texto. E a primeira lição é que Pedro e João, a Bíblia diz que eles subiam juntos ao templo na hora da oração. Isso nos mostra que quem ora tem o que dar. Glória a Deus. Isso mostra que quem ora tem o que oferecer. Isso mostra que quem ora tem o que transbordar na vida do outro. Aleluia. Nós vemos que Pedro e João, a Bíblia fala que eles subiam constantemente ao templo a hora nona, que era a hora da oração. E por quê? Porque eles iam orar. Pedro e João, eles não iam até o templo para buscar ouro. Pedro e João não iam até o templo para buscar prata. Pedro e João não iam até o templo para buscar restauração de casamento. Você não vê que Pedro foi ao templo porque ele estava com um problema em casa. Você não vê eles indo ao templo por nada, a não ser para se encher do Senhor. Você não vê Pedro e João indo ao templo atrás de nada, de nenhuma moeda física, de nenhuma moeda terrena, mas eles estavam atrás da moeda espiritual. Eles estavam ali, irmão Mobino, não para enriquecer na carne, mas para enriquecer no espírito. Eles não estavam ali para resolver os seus problemas terrenos e temporais, mas eles estavam ali se colocando na brecha para serem usados, para que através deles o Senhor pudesse restaurar e usar e fazer acontecer na vida daqueles que estavam ao seu redor. Então quem ora tem sempre o que dar, porque está sempre cheio. Qual foi a última vez que nós doamos algo para alguém? E eu não estou falando de dinheiro.
Qual foi a última vez que nós tivemos algo? Qual foi a última vez que os nossos bolsos espirituais estavam cheios de moedas do reino para ofertar na vida de alguém? E eu não estou falando de dinheiro. Glórias a Deus. Qual foi a última vez que a gente disse para algum coxo levante e ande? Qual foi a última vez que a gente falou para alguém que estava depressivo, seja curado e restaurado em nome de Jesus? Qual foi a última vez que a gente viu alguma pessoa quebrada espiritualmente, a gente estendeu a mão e colocou aquela pessoa de pé? Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos nos nomear como discípulos, mas nós nos comportamos como mendigos. Nós lemos esse texto e nós achamos que nós somos Pedro e que nós somos João, mas a grande maioria das vezes nós somos não Pedro nem João, mas nós somos um mendigo que está sentado na porta do templo mendigando algo. A gente tem que entender que nós não podemos ser mendigos espirituais. O que é um mendigo espiritual? Ele está sempre atrás da prata, ele está sempre atrás do ouro, ele está sempre querendo saciar os seus problemas terrenos temporais. Ele está querendo restaurar o problema financeiro, o problema na família, o problema na saúde. Ele não está nunca atrás da moeda espiritual. Ele nunca está atrás de doar-se para alguém, mas ele está sempre mendigando, revirando os bolsos de Deus, procurando pão migalha que pode alimentá-lo. Meu Deus. Pedro e João, eles estavam cheios. Pedro e João, eles estavam ricos. Só que não era de ouro nem de prata, era da presença do Senhor. Só que a gente tem que entender também que Pedro e João estavam ricos, estavam transbordando, estavam colocando o coxo de pé, não porque eles eram visitantes da oração, mas porque eles eram moradores quase do templo. Glórias a Deus. A Bíblia não fala que esporadicamente eles iam ao templo orar, não. A Bíblia fala que era costume, era de contínuo. Eles estavam sempre lá no templo orando. A gente consegue aprender com isso, irmãos, que não basta ir à igreja, não basta ir ao templo, não basta ir na oração. A frequência é fundamental para que nós possamos estar transbordando. Aleluia. Não é uma vinda na semana na igreja que vai resolver o teu problema, vai te enriquecer espiritualmente. Não é uma oração de vez em quando que vai te enriquecer espiritualmente, que vai enriquecer o seu saldo bancário espiritual, mas é a frequência. Quanto mais você busca, quanto mais você se entrega, quanto mais você busca a face do Senhor, mais você enriquece. Glórias a Deus. Eu olho para aqueles homens e eu vejo que eles tinham acabado há pouco tempo atrás de quebrar suas empresas. Porque Pedro era pescador, teve que fechar para ir viver do ministério. João tinha os seus afazeres, teve que largar para ir viver do ministério. Glórias Nunca a Deus. faltou nada para eles. Glórias a Deus. Aleluia. Porque quando a gente busca se enriquecer espiritualmente, mesmo com todas as portas fechadas, Deus nunca deixa faltar nada para nós. Glórias a Deus. Só que o nosso problema é que nós não nos comportamos como os ricos espiritualmente, nós nos comportamos como mendigos espirituais. A gente tem que entender que quando você ora e tem frequência na oração, você está sempre cheio e pronto para transbordar na vida dos necessitados. Glórias a Deus. Isso me ensina e te ensina que quando Pedro e João eles iam para o templo, eles não iam se encher para eles. Presta atenção, vou repetir. Quando Pedro e João eram impulsionados pelo Espírito Santo a irem para o templo, eles não iam buscar para eles, eles iam buscar para ter com o que ofertar. Aleluia. Eles iam buscar para ter o que entregar. Eles iam buscar para ter o que transbordar na vida do outro. E aí fica um questionamento para mim e para você. Eu tenho vindo ao templo, eu tenho vindo à hora da oração, buscar para mim ou buscar para transbordar? Buscar para mim enriquecer ou buscar para enriquecer os necessitados que estão precisando?
buscar para mim, para eu satisfazer o meu desejo terreno temporal, ou para eu estar habilitado, cheio do Espírito Santo, rico espiritualmente, para dizer ao coxo: levanta e anda. Glórias a Deus. Se você vem para a igreja, só consegue pedir por suas finanças, só consegue pedir pelo seu umbigo, só consegue pedir pelo seu casamento, só consegue pedir pela sua vida, pela sua saúde, só tem um eu na tua oração, você não é Pedro e João, você é um mendigo. Nós não podemos entrar por essas portas e o nosso joelho no chão ser direcionado por aquilo que precisamos que o Senhor venha a fazer em nós. Não! Biblicamente a gente entende que temos que entrar por essas portas e botar o joelho no chão para o que Deus vai fazer através de nós. Porque o Senhor não chamou Pedro, o Senhor não chamou João para abrir uma nova empresa e para empreender. O Senhor chamou eles para serem pescadores de homens, ou seja, você não vai mais empregar o teu tempo, a tua força no que é terreno temporal, em pescar peixe. Você vai impor a tua força, a tua energia em prol de pescar homem. Glórias a Deus. E a pergunta que fica é: que tipo de pescadores nós temos sido? Meu Deus. Se a gente olhar para a nossa vida hoje, que tipo de pescadores nós temos sido? Nós temos sido pescadores que estão atrás de moeda, de prata, de ouro. Ou nós somos pescadores que estão atrás de pescar homens, ganhar almas para o Senhor. Glórias a Deus. Com qual propósito eu tenho botado meu joelho no chão? Você tem botado o seu joelho no chão? Eu tenho botado meu joelho no chão para orar somente por mim, pelo meu problema, pela minha casa, pela minha finança, pela minha saúde? Ou eu tenho botado a minha vida em prol de ajudar, em prol de cooperar? Porque quando o Senhor escolheu 12 discípulos e você se diz discípulo, a ordem que Ele deu para os discípulos é: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. O Senhor nos chamou com um único propósito, o Senhor nos chamou com um único objetivo, que é transbordar, que é ajudar, que é estender a mão, que é ser um meio pelo qual Ele possa trabalhar. E a gente ainda não entendeu o Evangelho. Verdade, Deus. A gente acha que igreja e que templo é para resolver os seus problemas. Não, os seus problemas você vai resolver trabalhando. Deus abençoa o seu trabalho, você paga as suas contas. Aqui, igreja, casa de Deus, templo espiritual, é para enriquecer-se espiritualmente, para poder enriquecer quem está pobre. Glórias a Deus. E a gente consegue aprender com esse texto que existem dois tipos de pessoas no templo: as que entram para se encher e as que se assentam para mendigar. Porque se tivesse uma pregação, presta atenção aqui, imagina que tem um mendigo sentado ali na porta do templo. Eu estou pregando, ele consegue ouvir ou não? Sim. Consegue. Eu estou pregando, ele consegue escutar ou não? Sim. Então isso nos mostra que não basta a frequência no templo, porque a Bíblia fala que aquele mendigo, ele era colocado todos os dias na porta. Então todos os dias que tinha a pregação, ele escutava. Todos os dias que o texto era lido, ele aprendia. Só que a vida dele não era transformada em absolutamente nada, porque ele estava no templo buscando resolver a carne, porque ele estava no templo buscando resolver a parte financeira, porque ele estava no templo buscando o que ele ia comer no almoço, porque ele estava no templo buscando o que ele ia comer na janta, porque ele estava no templo querendo ver ali a barganha de como que ele ia pagar as contas, de como que ele ia sobreviver. Ele escutava a palavra, ele escutava, ele era participante, ele escutava tudo, mas ele não absorvia nada, porque o coração dele não estava voltado para enriquecer-se espiritualmente, para estar mais cheio de Deus, para estar ele vazio e ele cheio do Senhor. Não, ele estava no templo para pagar conta, ele estava no templo para comer arroz e feijão. Meu Deus. Ele estava no templo mendigando. Então a palavra pregada não surtia efeito.
ambiente ao qual ele estava inserido não surtia efeito, porque a intenção do coração dele era contrária à intenção do Senhor. Aleluia. Aleluia. A intenção do coração daquele homem não era ele diminuir, mas era o bolso dele ter o que pagar no almoço. A intenção do coração daquele homem não era: eu vou deixar de ser mendigo, pastor. Não, é o que eu vou receber da mão de quem está ali na frente pregando. O que eu vou receber da mão de quem entra e sai por essas portas. Até quando, irmã, você vai precisar de alguém oferecer algo de Deus para você? Até quando, irmão, você vai precisar de alguém botar a mão na tua cabeça para orar? Até quando você vai precisar de um intermediador e de um mediador na sua vida? Com esse texto nós aprendemos que Pedro e João não pediam oração para ninguém. Pedro e João oravam. Nós entendemos que Pedro e João, eles não pediam uma palavra nem uma instrução para ninguém, eles levavam a palavra. A gente tem que parar de ser mendigo espiritual. Irmã, você tem como orar por mim? Pastor, você tem como fazer isso? Qual é a próxima vez que você vai pôr a mão na cabeça de alguém e vai orar? Qual que é a próxima vez que você vai ofertar algo espiritualmente na vida de alguém? Será que não ficou claro para você que você e eu, na maioria das vezes, somos um mendigo espiritual? Se vir uma pessoa endemoniada, essa pessoa você vai conseguir pôr a mão na cabeça dela e expulsar o demônio? Se vir uma pessoa com a vida rachada, você vai conseguir abrir a tua Bíblia e dar um direcionamento espiritual para aquela pessoa? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ou você vai ser sempre aquele que está assim, mendigando? Ou você vai ser sempre aquele que está assim, sofridinho, sujinho, com o bolso vazio? Quando que a gente vai estar com o bolso cheio espiritual? Eu não estou falando de moeda, eu não estou falando de ouro, eu não estou falando de prata, eu estou falando de presença de Deus. Aleluia. Porque se nós estamos correndo atrás de enriquecer, que estejamos atrás de enriquecer espiritualmente na presença do Senhor. Só que nós nos comportamos como mendigo. Meu Deus. Você não bota a mão na cabeça de ninguém para orar, porque você é sempre aquele que está precisando da oração. Então você não é um homem rico espiritualmente, você é um mendigo. Você não é a pessoa que abre a Bíblia e que dá uma instrução para alguém no teu trabalho. Não. Você é a pessoa que chega do lado do irmãozinho crente para ele falar alguma coisa de Deus para acalmar o teu coração. Porque você não está rico espiritualmente, você é um mendigo. Meu Deus. Vir para o templo não enriquece ninguém espiritualmente. Escutar a palavra não enriquece ninguém espiritualmente. Que todo dia, todo culto, toda hora, o mendigo estava na porta do templo, escutando o que era pregado, escutando o que era semeado. Meu Deus. Mas a vida dele não mudou em nada. Eram anos naquela circunstância, eram anos naquela situação. E talvez nós estamos assim, anos na igreja, anos na mesma circunstância, anos na mesma situação, e a gente ainda é um mendigo espiritual. Meu Deus. Oh, aleluia. A gente consegue entender que no mesmo tempo existem os que são ricos espiritualmente, e no mesmo tempo existem aqueles que sobrevivem de esmolas. Aquele mendigo, irmã Kelly, ele não passava fome. Aquele mendigo, irmão Eduardo, ele não passava sede. Porque quando você está perto de uma igreja que é templo do Senhor, mesmo mendigando, você se alimenta. Lembra daquela mulher que chegou para Jesus? E Jesus falou que não poderia dar nada. Ela falou assim, ó, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Você pode vir para a igreja, você pode ser um mendigo e estar com a tua barriga cheia. Você pode vir para a igreja, ser um mendigo e uma vez por semana estar com o seu banho tomado. Você pode vir para a igreja, ser um mendigo e nunca passar sede. Mas você nunca vai estender a mão para alguém sendo mendigo e falando, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Oh, meu Deus. Glórias a Deus. Meu Deus.
se você não se contenta em ser um mendigo fisicamente, como que você consegue se contentar em ser um mendigo espiritualmente? Se você tem o seu ego de macho, que eu boto comida na mesa dessa casa, eu é que faço, eu que aconteço. Na carne você trabalha um leão, mas espiritualmente você é um mendigo diante do Senhor. Só que como que na carne a gente nunca quer passar por uma situação de mendigar, mas espiritualmente entra ano e sai ano e a gente continua sendo um mendigo. Meu Deus, aleluia. Mas Douglas, o que é o mendigo? O mendigo é uma pessoa que ela nunca tem nada de Deus para dar. O mendigo espiritual, aquele que sobrevive de migalha, é aquele que nunca tem nada de Deus para entregar. Ele está sempre atrás de uma revelação e não revela nada para ninguém. Ele está sempre atrás de uma oração e não ora nada para ninguém. Ele está sempre atrás de uma palavra e não manda uma palavra para ninguém. Ele está sempre recebendo e nunca dando. Ele está sempre recebendo e nunca ofertando. O que a gente tem que entender é que aquele mendigo, ele ia para o templo, mas a vida dele não transformava. Porque o que transforma o homem não é vir para o templo para resolver os seus problemas terrenos, mas é vir para o templo para buscar a face do Senhor. Aleluia. Quando você não entender que você tem que vir para a igreja, não para buscar a solução dos seus problemas, mas você tem que vir para a igreja para buscar a face do Senhor. Enquanto você não entender isso, você vai continuar espiritualmente se alimentando de migalha. Aleluia. Deus nunca vai te enriquecer. Deus nunca vai te entregar o nardo puro dele, nunca. Senhor amado. Ele vai estar sempre enriquecendo quem está na tua direita e na tua esquerda. E para você, você pega do que sobrar de quem veio buscar a minha face. O problema daquele mendigo é que ele estava preocupado em resolver o seu problema financeiro, mas não estava preocupado em buscar a causa que estava levando ele a passar por aquela situação. E aqui eu preciso que você preste bastante atenção. Todos nós, antes de Jesus entrar na nossa vida, somos coxos. E o que nos torna coxos antes de Jesus entrar na nossa vida? Os nossos pecados, os nossos erros, os nossos delitos. Então, todos nós somos coxos espiritualmente antes de Jesus entrar em nossos pecados, e é isso que nós precisamos resolver. O que aquele mendigo tinha que estar na porta do templo clamando não era por moeda, mas era pela cura. Aquele mendigo, você não vê ele estendendo a mão para o templo, você não vê ele pedindo para alguém para pôr ele para dentro, porque ele queria ser curado. Ele não queria ser curado, ele queria uma moeda. Nós somos coxos, irmão Eduardo, espiritualmente, cheio de fraqueza, cheio de pecado, somos mancos espiritualmente. Então nós não podemos nos comportar como aquele mendigo. Tem uma doença, que é o pecado, que é o erro, que é a falha, que é a velha criatura. E ao invés de vir para o templo para resolver essa causa, a gente vem para o templo para pedir moeda. Meu Deus, aleluia. Nós somos coxos. Oh, meu Deus, aleluia. Somos homens que, se estamos hoje com caráter, foi implantado pelo Senhor. Aleluia. Somos homens e mulheres que hoje, se estamos vivendo uma vida reta, é pela plena graça e misericórdia do Senhor. Mas somos coxos. Somos coxos. Aquele mendigo, em nenhum momento ele falou: alguém me leva ali, e alguém me faz uma oração, e alguém me cura. Não. O olhar dele não estava para o problema, o olhar dele estava para a carne. O olhar dele não estava no verdadeiro problema, que era aquela doença que deixava ele coxo. Era a doença que estava fazendo ele mendigar. Era a doença que não fazia ele ter moeda. Era a doença que fazia a barriga dele roncar de fome. Era a doença que não fazia ele conseguir tomar um banho sozinho. Era a doença que não tinha, que fazia com que ele tivesse inviabilizado de tomar uma água.
Mas ao invés de querer resolver aquela doença, ele estava querendo ir atrás de resolver as consequências que aquela doença estava trazendo para a vida dele. Eu vou traduzir para você entender e você bem claro. Aleluia. Problema de dinheiro não é problema de dinheiro, é problema espiritual. Meu Deus. Problema de saúde não é problema de saúde, é problema espiritual. Problema de casamento não é problema de casamento, é problema espiritual. Problema emocional e sentimental não é problema emocional e sentimental. A raiz é espiritual. Só que nós, ao invés de usar o templo para curar a raiz, que no caso daquele coxo era curar essa doença que me faz mendigar, a gente vem para o templo para resolver os sintomas que a doença causa. Aí a gente vem para a igreja porque a gente está quebrado na área A, a gente vem para a igreja porque a gente está quebrado na área B, a gente vem para a igreja porque a gente está quebrado na área C, e a gente está atrás de moeda. Moeda para resolver o casamento, moeda, esmola para resolver a finança, moeda para resolver a vida emocional, moeda sempre atrás de moeda. Meu Deus. Sendo que a causa que está me fazendo passar por tudo isso é eu ser coxo. A causa que está fazendo você passar por tudo isso é você ser coxo. E o que é coxo? Cheio de erro, cheio de falha, cheio de pecado, cheio da velha criatura. É o velho homem, não é uma nova criatura. E aí nós somos coxos. Viemos para o templo, achamos que, poxa vida, eu não perco um culto, eu não perco uma ministração, e minha vida não anda, minha vida não muda, porque você vem para o templo, você vem para o culto atrás de moeda, quando na verdade você tem que vir atrás de cura espiritual. Aleluia. Que a gente tem que entender. Meu Deus. É que o problema de quem pede esmola no templo é que ele recebe essas esmolas, e as esmolas melhoram a vida dele. Isso é verdade. Sabe qual que é o maior problema de quem pede esmola no templo? É que nós temos um Deus que nunca deixa de ofertar. O problema da gente ser mendigo na casa de Deus é que nós temos um Deus compassivo, que tem compaixão de nós. O problema de nós pedirmos esmola na casa de Deus é que nós servimos um Deus que tem um coração que Ele oferta. Então a gente está pedindo para Ele algo ao qual Ele nos dá, mas o algo que não resolve a nossa vida. A gente vem para a igreja, mendiga para Ele melhorar nossa vida financeira. Ele não deixa de ofertar, Ele não deixa de contribuir. Ele te dá mais esmola. Aleluia. Você vai lá e resolve. Você vem para a igreja quebrado emocionalmente, coxo. O ser coxo está te levando a estar quebrado emocionalmente. Só que você não pede para esse Deus a cura para tua doença, para o ser coxo. Você pede para Ele. Tem como você resolver? Dá uma moedinha para resolver minha vida emocional? Ele dá. A gente resolve. Só que a gente passa ano atrás de ano. Meu Senhor amado. Hoje eu mendigo nas finanças, recebi a moeda. Amanhã eu estou mendigando no casamento, recebe a moeda. Depois eu estou mendigando na depressão, recebe a moeda. Porque uma pessoa que ela é coxa, uma pessoa que ela é mendiga, a moeda resolve um problema terreno, mas sempre vai surgir uma nova necessidade. É verdade. Recebe a moeda dos bolsos de Deus hoje. Come marmitex. De noite, a barriga está roncando. Pega uma garrafa d'água. Bebe aqui. À tarde, está com sede. Toma um banho aqui hoje. Amanhã, está sujo de novo. Enquanto não se libertar, irmã Rosângela, da doença, do pecado, que deixa coxo, vai continuar no templo doente. A gente tem que entender que primeiro o Senhor quer resolver o nosso problema de ser coxo.
Primeiro, o Senhor quer resolver o nosso problema de ser manco. O que eu tenho de coxo? O que eu tenho de manco na minha vida? Qual parte do meu caráter ainda precisa ser transformado? Qual parte da minha índole ainda precisa de um milagre? Eu tenho que entrar por essas portas do templo para resolver isso, e não para resolver a finança, porque o problema da finança é um sintomas do meu problema de caráter. Eu tenho que vir aqui e resolver o problema de ser coxo, que é os meus pecados, que é as minhas imundícies, que é os meus tratos imundos diante do Senhor, e não resolver o problema do meu casamento, porque o problema do meu casamento é só um sintoma consequente ao meu sintoma de ser coxo, cheio de falha, cheio de trapo, cheio de imundície. Glórias a Deus. Isso significa que uma vez que a gente se consertou com o Senhor, nunca mais passaremos por problema? Não, mas nunca mais vamos mendigar. Glórias a Deus. Sempre vamos ter o poder de Deus para resolver. Aleluia. Sempre vamos ter a presença do Espírito Santo Glória para a trabalhar na vida da Deus. Então a gente tem que entender, preciso fechar isso para a gente avançar, que na igreja, no templo, tem quem é rico espiritualmente e tem quem é mendigo. O que diferencia o rico espiritualmente do mendigo é que aquele que é rico espiritualmente não está buscando o que é da terra, está no templo buscando o que é eterno. Aleluia. O mendigo não, ele vem, ele dobra o joelho e ele fala: Deus, me ajuda a pagar aquela conta, me ajuda a resolver o meu casamento, cura e tira essa angústia de dentro do meu peito. Você percebe que ele está só mendigando os sintomas, quando na verdade ele tem que vir e falar assim: Senhor, transforma o meu caráter, porque se o meu caráter não é transformado, o teu Espírito habitando em mim, a doença não vai chegar, e se ela chegar, eu vou ter a tua paz. Aleluia! E a gente resolve a causa, que é o que nos deixa coxo. A gente resolve a causa que nos deixa paralisados. E uma vez que a gente entende isso, a gente sai do mendigo e a gente entra em Pedro e João. E entrando em Pedro e João, aquele cristão que está enriquecendo espiritualmente, aquele cristão que não está vindo para o templo buscar coisa terrena temporal, está vindo para buscar a face do Senhor, está enriquecendo, está prosperando espiritualmente. Nós temos que ver que uma vez que somos como Pedro e João, Deus sempre vai trazer para perto de nós pessoas com problemas físicos, para que através de nós essas pessoas tenham seus problemas espirituais resolvidos. Glórias a Deus. Aleluia. Uma vez que somos Pedro e João, uma vez que nós não estamos buscando aquilo que é terreno, mas estamos buscando enriquecer espiritualmente, para ter o que doar, para ter o que entregar, porque foi para isso que nós somos chamados. O Senhor sempre vai trazer para nós pessoas com problemas físicos, para que através de nós essas pessoas tenham os seus problemas espirituais resolvidos. Foi exatamente isso que aconteceu ali. Aleluia. Eles estavam ricos espiritualmente, cheios da unção, cheios da presença. Chegou alguém pedindo o Espírito Santo? Não. Chegou alguém pedindo esmola. E aí o que eles fizeram? Eles acolheram aquela pessoa da esmola e entregaram a solução espiritual. E foi isso que fez aquele homem ficar de pé. Glórias a Deus. Mas Douglas, aonde você quer chegar? Quem te pede dinheiro não está te pedindo dinheiro. Aleluia. Quem chega até você e bate na tua porta pedindo dinheiro, essa pessoa não está com problema com dinheiro. É verdade. Ela está com um problema espiritual. É só o Senhor trazer esse problema físico para Pedro e João resolver com aquilo que eles têm espiritualmente. Glórias a Deus. Quando alguém bate na nossa porta com um problema na terra,
É uma desculpa de Deus para a gente entregar para ela aquilo que não é da terra, aquilo que é do céu. A pessoa ela vai vir atrás de você por dinheiro, mas Deus não vai usar o seu dinheiro para ajudar essa pessoa. Vai usar a moeda espiritual que você carrega. Só que sabe qual é o nosso problema? A pessoa bate na porta, falando que o problema dela é dinheiro. A gente fecha a porta, dinheiro eu não tenho. Pedro e João não fecharam a porta. Eles falaram, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho algo aqui que resolve. A pessoa bate na nossa porta falando, eu estou com um problema de depressão. Você fala assim, ó, telefone de médico eu não tenho, tarja preta eu não tenho, mas eu tenho algo aqui que resolve. O que a gente não pode, como sendo verdadeiros discípulos, é fechar a porta para a pessoa que bate. Porque na maioria das vezes, nós não vamos ter o que a pessoa precisa fisicamente. Mas o Senhor nessa manhã está abrindo nossos olhos, que o que Ele precisa não é físico, mas é espiritual. Então vamos começar a abrir as portas das nossas casas para as pessoas que pedem dinheiro. Mesmo que não tenhamos dinheiro para dar. O Senhor não falou para a gente dar dinheiro. Ele falou, abre a porta. Seja como Pedro e João, fala assim, ó, financeiramente eu não posso te ajudar, mas eu tenho algo aqui que pode mudar e transformar a sua vida. E a gente consegue entender, irmãos, que Pedro e João, antes deles fazerem ali, por intermédio de Deus, o milagre, antes deles fazerem através de Deus a intervenção, sabe o que eles falaram para aquele coxo? Você que está pedindo para Deus te usar, presta atenção que o Senhor está te ensinando aqui nessa manhã. Vou abrir esse parênteses aqui. Tem pessoa que fica na igreja, ai Deus me usa. Ele está te ensinando aqui. Agora, primeira coisa, para você que quer ser usado, você quer usar, você quer que Deus te use espiritualmente. Ninguém pede, ai Deus, me ajuda a entregar a cesta básica. Não, a maioria dos crentes na igreja fala assim, me usa como um farol, como uma ponte sobre as águas. Você quer ser usado espiritualmente. Mas a pessoa que é mendiga, ela não sabe disso. Ela não sabe que o problema dela é espiritual. Então você vai começar a pedir para Deus, Senhor, me usa espiritualmente. Ele vai trazer para você um monte de gente coxa com problema físico. Ele vai começar a ver perto de você, nego com problema de dinheiro, problema na família, problema nas emoções. Ele vai começar a trazer para você esse tipo de problema. Mas Senhor, eu não fiz faculdade de psicologia. Mas Senhor, eu não sou psiquiatra. Mas Senhor, eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Calma. Ele chega pelo físico, mas o que eu coloquei na tua vida é espiritual. Vai resolver o espiritual e o físico. Só que a gente não entende o trabalhar de Deus. A gente pede para ser usado, a gente acha que a pessoa vai bater na nossa porta e nunca viu a gente caminho, vai lá. Como você fazer uma oração por mim? Ela não vai pedir oração. Ela nem sabe, pastor, que o problema dela é espiritual. Ela vai bater na tua porta, vai trazer um problema financeiro. Ela vai falar assim, estou com alguém demoniado lá em casa. Nem vai falar que é demoniado, já não sabe. Ela vai falar assim, meu marido está quebrando tudo. Me ajuda, pelo amor de Deus. É verdade. Eu estou angustiado. Ela não vai te pedir oração, porque ela não sabe que ela precisa disso. Só que a gente olha assim, o que é? É a vizinha. Pedir dinheiro. Tem, fim de mês, não dá. Abre a porta, bota para dentro. O Senhor vai trazer para perto de nós pessoas com problema físico, onde a raiz é espiritual. E Ele vai usar a moeda que tanto Ele tem colocado em nosso bolso espiritual para resolver o problema que essa pessoa bateu. Meu Deus. E a gente fala assim, fulano, ciclano e beltrano só vem atrás de mim quando está precisando.
é a alma dessa pessoa clamando pela misericórdia de Deus. É verdade. Ninguém nunca vai bater, irmão Eduardo, na minha, na sua porta pedindo oração. Vai pedir dinheiro, vai pedir ajuda, vai pedir um carro emprestado para fazer carreto, alguma coisa ela vai pedir, ela nunca vai pedir oração. Mas é a alma dela atrás daquilo que nós temos para dar. Meu Ela Deus. só ainda não entende que é a presença de Deus. Glórias a Deus. E a gente abre a porta, acolhe os problemas da pessoa. Aleluia. É. Só que sabe qual foi a primeira coisa que Pedro e João falaram para aquele mendigo? Ei, olha para mim. Foi exatamente isso que aconteceu com o Bernardo agora. Tá com a cabecinha baixa lutando, eu fiz, ele já estalou o olho. O que aconteceu aqui? Vou usar isso aqui para a gente entender a palavra. Os olhos dele não estavam na direção correta. Graças a Deus a criança está notando algo da palavra, mas aquele mendigo não estava. Ele estava com os olhos fitos em outra direção. Quando Pedro e João chegam e dá esse chama para ele, ei, olha para nós, é o Senhor nos ensinando que quando nós abrimos a porta para ajudar alguém e nos colocamos na brecha para sermos um intermediário onde Deus vai ajudar uma pessoa, a primeira coisa que nós temos que mostrar para aquela pessoa é: você está olhando para a direção errada. Aleluia! De nada adianta a pessoa bater na porta e a gente fala assim: onde está o seu problema? E a gente entrar na visão dela. Não é a gente que tem que entrar na visão dela, é ela que tem que entrar na nossa visão. Glória a Deus! Se não, irmão Rosângela, a pessoa bate na nossa porta pedindo dinheiro, a gente fala quanto que é. Tó, a gente entrou na visão dela. Quando na verdade é ela que tem que entrar na nossa visão. A gente chama a pessoa e fala assim: não tenho ouro e não tenho prata, mas é a origem desse problema não é física, viu? É espiritual. Então é o Senhor nos ensinando a abrir a porta para receber, para ser usado. Mas antes de sair ajudando, faça como Pedro e João. Chama a atenção da pessoa e direciona o olhar, a visão da pessoa para realmente aonde está o problema. Glórias a Deus! Porque senão a gente ajuda, porque senão a gente faz, a gente emprega recurso, a gente emprega tempo, só que a gente não colocou o olhar da pessoa aonde o verdadeiro problema está. A pessoa chega como coxa e ela sai como coxa. Contudo, ela sai com os 3 tocados, que vai dar para ela comprar um Armitex. Quando na verdade, o Senhor deseja que a pessoa até chegue até nós como coxa. Se a gente tiver um trocado por um Armitex, dê. Mas principalmente, mostre para a pessoa a raiz do problema. Chame a atenção dela. Faça os olhos dela estarem fitos na direção correta do problema. Glória Pedro e João fizeram. Olha para nós. Glória a Deus. Ou seja, coloca o olhar na onde é a origem do problema. Aleluia. Esse problema que você está passando não é físico, é espiritual. E a moeda que eu tenho para te dar não é física, é espiritual. Mas é essa moeda espiritual que vai resolver esse problema físico. Você entende que é completamente diferente do que a pessoa chegar, bater na porta e a gente ou fechar, porque não tem como ajudar, ou a gente abrir e só ajudar naquilo e não abrir os olhos da pessoa para onde está o problema. E aí, avançando, irmãos, a gente já está chegando no final da mensagem. Glórias a Deus! A gente tem que entender que os olhos dos necessitados estarão sempre voltados para nós, esperando receber alguma coisa. Então, quando você sai do seu saião de casa, sabe que o teu vizinho e tua vizinha está vendo. É verdade. Quando você põe tua Bíblia debaixo do braço, ou quando você está na tua casa ouvindo louvor, sabe que o teu vizinho está escutando. E um dia, Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! glórias a Deus, se tiver moeda para dar. Jesus! Porque senão vai bater, pastor, e a pessoa vai estar como? Mendiga lá dentro. Por quê? Porque ela não veio no templo para resolver o problema do ser coxo,
Mas aquele cristão está com a Bíblia debaixo do braço, indo para o templo atrás de moeda. Verdade, Senhor, aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. E quando os necessitados baterem na nossa porta, teremos alguma coisa para dar. E eu não estou falando de dinheiro. Você já entendeu onde a gente está chegando. Aleluia. Quando os necessitados baterem na nossa porta, vamos ter o que dar. Glória a Jesus. Aleluia. Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, presta atenção. Oh, aleluia. A maior ajuda financeira que um crente pode dar para alguém que está passando por problema financeiro não é dinheiro, é uma oração. A maior ajuda que um crente pode dar para alguém que está passando por um problema físico, terreno, temporal, não é um recurso físico, terreno e temporal, é uma moeda espiritual que nós carregamos. Só que o nosso problema é que nós somos cegos guiando outros cegos. Nós somos mendigos que não temos como alimentar outros que estão necessitados, porque nós não entramos por as portas desse templo para buscar o Senhor, mas nós entramos por essas portas para resolver os problemas que nós temos passado. Meu Deus. E aí a gente chega no fim. Oh, meu Pai. E que fim é esse? A oração de Pedro e João, que eles faziam constantemente naquele tempo, enriqueceram aqueles homens. Maravilha. Aleluia. Quando Pedro e João andavam em direção àquele templo, era como Salomão andando na terra. Salomão cheio de moeda e ouro. Aleluia. Eles cheios da presença do Senhor. Glória a Deus. Quando Pedro e João iam para aquela oração, eles sentiam que eles saíam de lá com os bolsos mais pesados. Aleluia. Quando Pedro e João Glória, 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 aleluia. iam àquela oração, Pedro sabia que ele não tinha prata, Pedro sabia que ele não tinha ouro, mas que ele era rico. Glória a Deus. Pedro não tinha dinheiro, mas carregava o autor da provisão. Aleluia. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Não ter dinheiro, mas ser milionário da presença do autor da provisão. Maravilha. Deus poderoso. Pedro carregava algo, irmãos, que mudaria a vida daquela pessoa, não por um momento, mas para sempre. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Nos enriquecer espiritualmente. Glória a Deus. Para que quando algum necessitado bater na nossa porta, a gente não tenha meia dúzia de trocado que vai resolver a semana, o dia ou o mês da pessoa. Mas que a gente tenha uma moeda espiritual para resolver o problema daquela pessoa para sempre. Aleluia. Pedro sabia o que ele carregava. Pedro não titubeou em seus pensamentos. Pedro sabia quem ele servia. E Pedro sabia que ele estava cheio. Sabe por que ele foi tão ousado? Porque ele sabia onde estava o coração dele quando ele entrava por aquelas portas. E aí eu fecho essa ministração com esse questionamento. Se não estamos tão ousados assim, é porque a gente sabe que o bolsinho está vazio. Se não estamos tão ousados assim, é porque a gente sabe qual está sendo a intenção do nosso coração quando a gente entra pelas portas do templo. Glórias a Deus. Porque no fundo da nossa alma, irmão Mino, a gente sabe que nós somos mendigos. A gente sabe que mendigo não consegue ajudar o outro, só vai passar pela necessidade junto. É verdade. Até quando nossos bolsos estarão vazios? É, Jesus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.